Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos hoje no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o 22, na sétima igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Para questão de tempo, eu não vou ler o texto aqui, você pode conferir na Bíblia de vocês, dá uma pausa no vídeo, leia aí e vamos acompanhar o estudo. Mais uma vez, só para relembrar quem pegou essa aula isolada, não pegou as demais, a igreja sempre está relacionada com a cidade em que ela se encontra. Então, a igreja não é de Laodiceia, a igreja seria de Jesus, ou é de Jesus, pertence a Jesus, mas a cidade que chama Laodiceia. E sempre a cidade tem interferência na igreja, ou sempre a igreja permite que a cidade traga as suas peculiaridades para dentro dela. A cidade de Laodiceia teria sido fundada 250 a.C. por Antíoco da Síria. Era uma cidade rica, era uma cidade de elite, cidade de banqueiros. Era um centro bancário na época. A cidade era um centro industrial na questão de tecido. A cidade também era um centro, um polo medicinal, produzia unguento tanto para os ouvidos quanto para os olhos, um colírio muito especial. Então, era uma referência também na questão medicinal. E a cidade também era uma fonte de águas térmicas. Vinha, por exemplo, uma água de Herápolis, era uma água fria, e vinha uma água de Colosso, uma água quente. Mas essa água, quando chegava ali na cidade de Laodiceia, então chegava uma água morna. E mais à frente eu estarei falando sobre a água morna e a água quente que chegava em Laodiceia. Então sabemos que o fundador da cidade foi Antíoco II, e o nome da cidade é uma referência à sua esposa. Então, para homenagear a sua esposa, ele colocou o nome de Laodiceia. O nome da esposa era Laodice. Então, a cidade foi Laodiceia. É uma junção de palavras que significava, naquela época, julgamento do povo ou direito do povo. Em todas as cartas, se tratando de carta, ela tem um direcionamento. Então, o direcionamento aqui é ao anjo da igreja. O anjo, já aprendemos isso aqui falando em angelologia, a palavra anjo tem a ver com mensageiro. No tempo bíblico, lá do Novo Testamento, tinha a ver com carteiro, tipo um correio que passava trazendo a mensagem de Roma, dos Correios, e qualquer mensagem que tivesse que entregar. Isso era um anjo. A ideia de anjo é de mensageiro. E é por isso que qualquer pessoa que prega a palavra, que leva a mensagem, está ali levando a mensagem, fazendo o serviço do anjo. E aqui no livro do Apocalipse, Jesus chamou os pastores da igreja de anjo. Chamou de anjo. E no próprio livro do Apocalipse, eles também são vistos como estrelas, o que pode ser conferido em capítulo 1, versículo 20, no capítulo 2, do versículo 1, versículo 8, versículo 12 e versículo 18, e no capítulo 3, o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 14. Todas essas referências vai falar do anjo da igreja, chamando de anjo no sentido de mensageiro, e eles são representados como a estrela que está sob o controle de Deus. Em algumas das igrejas sabemos quem é o anjo da igreja. Essa igreja aqui de Laodiceia, alguns dizem que seria Epafras, mas na verdade, de acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 12 e 13, este seria sim um pastor da igreja.
mas na época do Apocalipse, não sabemos se ele ainda estava na direção da igreja. E em todas as cartas, Jesus vai aparecer de uma forma especial. Na verdade, eu disse que a igreja é influenciada pela cidade, e a forma com que Jesus se apresenta na carta, ela também tem uma relação com a doutrina, com a necessidade, com o problema daquela igreja. Então, para a igreja de Laodiceia, Jesus apresenta como o Amém, apresenta como a testemunha fiel e verdadeira e apresenta como o princípio da criação de Deus. Então, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Para Laodiceia, Jesus era o Amém. O Amém significa assim seja. E por falar em assim seja, lembra quando eu trouxe um estudo do livro de Apocalipse, capítulo 5, quando abriu os selos? Então, Jesus, ele é aquele que ele abre o selo. Jesus, ele é o cordeiro. Um testamento só passa a ter sentido, a ter valor, a partir da morte do testador. Jesus é aquele que escreve o testamento, que manda escrever. Ele é aquele que morre para o testamento ter utilidade e que ressuscita para abrir o testamento. Então, Jesus, ele é o Amém, ele é aquele que garante toda a Escritura, que garante todos os direitos, meu e seu, como salvo, como uma criatura comprada, lavada e remida do sangue do próprio Cordeiro, do seu próprio sangue, do sangue de Jesus Cristo. Por isso, ele é o Amém, é ele que decide, é ele que começa e é ele que encerra tudo. Jesus também aparece aqui como ele se auto-intitula, né? Ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Ele testemunhou sobre o Pai, ele falou muito sobre o Pai, então testemunhou sobre Deus. Ele testemunhou as verdades do Evangelho, ele pregou o Evangelho e ele deu testemunho de si mesmo. E por falar em testemunha fiel e verdadeira, entendemos que a igreja de Laodiceia, daqui a pouquinho chegaremos nesse ponto, não era uma testemunha assim fiel e verdadeira. Era uma testemunha apostata, uma testemunha que tinha se afastado dos caminhos do Senhor, do caminho do Evangelho. E Jesus aparece aqui da terceira forma como o princípio. Isso aqui fala a origem da criação. No livro de João, o Evangelho de João, na verdade, o Evangelho é de Jesus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ou São João, como você queira. Capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E em Colossenses capítulo 1 e 17, diz que e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu disse aqui que essas igrejas todas existiram, e a carta foi para aquela igreja e para aquela época. Mas existem estudos que relacionam cada era da igreja com um período, ou seja, cada uma das igrejas com um período da igreja de Cristo na Terra. E o período dessa igreja, por exemplo, a igreja passada que nós falamos, que era a igreja de Filadélfia, estava relacionada com a igreja do avivamento, a igreja pós-reforma do avivamento. A outra igreja estava relacionada com o período da igreja da reforma. Então vem uma sequência. E essa igreja, como é a última, é uma referência da atualidade, do tipo de igreja que nós temos hoje, tá? E você vai entender isso, para perceber isso claramente, quando você vê que não é uma igreja pobre, não é uma igreja fraca, é uma igreja que se diz rica, uma igreja que tem rede de televisão, no nosso caso, que tem recursos financeiros. Então, esse é o tipo da igreja atual. Não tem perseguição política, não tem perseguição de outras religiões, aqui no Brasil, por exemplo. É um perfil da igreja atual. Então, quem estuda e gosta de relacionar as datas
cada uma das igrejas com um período em que a igreja esteve aqui na terra e se encontra hoje. Essa igreja de Filadélfia é a igreja da atualidade. Você estuda a carta da igreja de Filadélfia e compara com a igreja que nós temos hoje. Vamos falar a nível de Brasil. Eu disse aqui que algumas cartas, por exemplo, na carta anterior à igreja de Filadélfia, só tem elogios. E nessa igreja aqui, a igreja de Laodiceia, só tem repreensão. Jesus não tinha nada para elogiar essa cidade. Então temos aqui uma crítica, Jesus falando assim, você não é frio e nem quente, oxalá que fosse quente ou que fosse frio, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Em todas as cidades ali tinha algumas referências. Então nessa cidade aqui especificamente, a cidade de Laodiceia, que eu já disse que tinha fontes térmicas, um rio que vinha de Hierápolis, que trazia uma água fria. Quem ia lá em Hierápolis, os viajantes conseguiam saciar, matar a sua sede com as águas frias, geladas desse rio. E quem ia em Colosso também conseguia banhar-se naquelas águas aconchegantes, né? Águas quentes, térmicas. Mas na cidade de Laodiceia, a água era morna. Ela não matava a sede dos viajantes e ela não trazia o conforto ou a cura terapêutica que acreditava-se que trazia-se aquelas águas quentes. Então, um tipo da igreja atual, uma igreja que não mata a sede de quem precisa. Tem muita gente que não vai para a igreja por causa dos maus testemunhos que a igreja tem dado. Uma pessoa tem um pouquinho mais de visão e percebe que muitas das vezes a igreja não cumpre o seu papel. É claro, essa pessoa tem essa desculpa, ela não faz nada para mudar. Então, se eu acho que a igreja não faz o seu papel, eu falo que não faz. Eu prego contra a igreja da atualidade. Você não deve sair da igreja por causa disso. Você deve manifestar, você deve trazer o conhecimento do povo. Você deve pregar a palavra e dizer, está tudo errado, faça isso. Então, a igreja de Laodiceia, a igreja da atualidade, é uma igreja que não mata a sede e é uma igreja que não cura as feridas, que não cura as marcas, uma igreja que não sara o doente. Não é aquele povo de sararei a vossa terra, não sara ninguém. A igreja só preocupa com isso aqui, é ficar cada vez mais rica, é competir com o ministério do lado. É só isso que estão se preocupando hoje. Não se preocupa com obra social. É claro que em alguns casos, né, existem pessoas muito sérias, mas eu estou falando do geral. Eu estou falando da igreja vista, aquela igreja que você bate o olho e pensa, é uma igreja grande, é uma igreja poderosa, que está nas praças principais, nos grandes centros, nas esquinas. É esse tipo de igreja que eu estou falando. É uma igreja sem amor, uma igreja morna. Jesus viu nessa igreja frieza espiritual. Parece que Jesus quis dizer que um crente morno é pior do que um crente frio, do que um incrédulo. E Jesus identificou também aqui nessa igreja uma falsa confiança. A igreja dizia, eu estou enriquecida e de nada tenho falta. A igreja hoje não tem falta de nada. Tem bateria, tem guitarra, tem televisão, tem tudo que você pensar. Aí você observa aqui uma falsa análise, né? Por exemplo, essa igreja de Laodiceia, que dizia ser rica, Jesus falou, você é pobre, você é miserável, cego, é nu. Para a igreja de Filadélfia, a sexta igreja, que se dizia ser uma igreja fraca, Jesus dizia, olha, eu coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Para a igreja de Sardo, que se dizia ser uma igreja viva, que se achava uma igreja viva, Jesus viu ali uma igreja morta. A igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, a igreja da perseguição, Jesus diz, tu és rico. Então,
nós vemos a igreja de uma forma e Jesus pode ver essa igreja de uma forma totalmente diferente. É preciso termos a mente de Cristo para entender o que é que Deus sente quando olha para a igreja, quando olha para o modelo de culto, quando olha para a adoração da igreja. Ele vê uma igreja, de fato, uma igreja rica, uma igreja forte, uma igreja viva, ou vê uma igreja que se diz rica, mas é pobre. Então aqui a falsa análise da igreja. Eu estou rica e abastada e de nada tenho falta ou não me falta coisa alguma. Aí a resposta de Jesus é: você é um pobre, mendigo, cego, nu. Mendigo porque não tem como comprar a graça, o perdão. Isso é pela graça, é de graça. Dinheiro não compra isso. Grandes igrejas, grandes centros, grandes templos não compram isso. Você é nu. Nu fala de não ter um certo comportamento, reverência na igreja, na casa de Deus, na adoração, mas também fala no sentido de vestes espirituais, porque sempre que na Bíblia fala de vestidos, principalmente no Apocalipse, fala de vestes de salvação, vestes de santidade. E isso também essa igreja não tinha. Lembra que eu falei que ela era um centro, um polo industrial de tecido? Ela fabricava roupa, fabricava vestidos, mas Jesus identifica uma igreja que não tinha vestes espirituais. E mesmo sendo uma igreja E mesmo sendo uma cidade que fabricava, que tinha remédios, Jesus diz, vocês são cegos. Cego porque não conseguem enxergar a pobreza espiritual. Não conseguem enxergar que um culto não é um ritual. Eles não conseguem olhar para dentro de si mesmo. Então, embora tenha remédio para colocar nos olhos, embora desenvolveram a questão da medicina, ocular, eles não tinham visão espiritual. Então, Jesus aconselhou que essa igreja deveria comprar do ouro provado, deveria comprar colírio que Jesus tinha para abrir a nossa visão espiritual, deveria também comprar vestidos. Entendemos aqui que para o pobre, Jesus tem ouro, para o cego, Jesus tem colírio, e para o nu, Jesus tem vestidos. Quando o texto bíblico diz assim, eu estou à porta e bato, Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu estou do lado de fora dessa igreja. Eu estou querendo entrar. Então, se em um versículo Jesus diz assim, vomitar-te-ei da minha boca, no outro ele diz, eu estou batendo na porta, eu quero entrar nessa igreja, eu quero entrar nessa casa. É nesse momento que você percebe a misericórdia de Jesus Cristo, mesmo para uma igreja que se dizia ser muito boa, uma igreja que tinha virado as costas para o evangelho da cruz. E olha só o convite que Jesus faz para essa igreja. Aquele que abrir a porta, está no capítulo 3, versículo 20, e eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, uma hora que Jesus vem ameaçando vomitar a igreja, ele está chamando a igreja para uma comunhão, para uma ceia. Jesus convida a igreja da atualidade, uma igreja apostata, uma igreja que não está se preocupando mais, uma igreja que preocupa mais com terapia, uma igreja que preocupa mais com o egocentrismo das pessoas do que com o evangelho da cruz. Jesus está do lado de fora, como se estivesse pedindo, pregue o evangelho da cruz, pregue salvação, pregue perdão, pregue amor. Volte a pregar novamente o arrebatamento da igreja, volte a falar das coisas espirituais, ficar falando de um tipo de pregação só para iludir as pessoas, infelizmente, é o que nós temos visto por aí, e Jesus está do lado de fora pedindo, volte, eu quero cear com vocês. Quando ele diz assim, fazei isso em memória de mim, não é?
Jesus está dizendo, lembre de mim. Pega os ensinamentos de Jesus, volte a ensinar novamente. É isso, a igreja precisa de voltar para Jesus Cristo, para receber, para cear com Ele. Embora a igreja não tenha elogios, ela tem uma promessa. E a promessa dessa aqui é, quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como ele assentou no trono do Pai. Então tem o trono do Pai e tem o trono de Jesus. Aqui Jesus está dizendo, lembra que eu falei no começo que ele se apresenta que eu sou o Amém, a testemunha fiel? Ele é o Amém. Essa promessa de assentar no trono com Jesus aqui, é só ele que pode fazer. Tem coisas que só Jesus Cristo, aquele cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele pode prometer que você vai assentar no trono com ele. E para finalizar, todas as igrejas recebeu uma certa advertência dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você observar, para a igreja de Laodiceia, embora as outras igrejas todas receberam essa advertência, como eles fabricavam lá um unguento para os ouvidos, então era uma igreja também que curava o ouvido, a audição, mas não tinha um ouvido para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.